Bem, vamos estudar, irmãos, capítulos 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios. Capítulos 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios. Na semana passada nós estudamos os 7 primeiros capítulos desta carta. Vamos agora estudar os capítulos 8 e 9. Todo mundo está com a lição? Tudo bem? Texto áureo. Mas o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Quem falou isso? Quem falou isso? Está lá em Filipenses 4,19. Quem falou isso? Se perguntar mais uma vez, já fica feio. Quem falou isso? Foi o apóstolo Paulo. Os irmãos estão distantes, não falem mais alto para ouvir, por favor. Então, o apóstolo Paulo declara esta verdade, né? Que é uma declaração de fé, sobretudo, e também expressa todas as experiências que o apóstolo estava tendo na sua vida missionária. Ele fala isso à igreja em Filipos, aos filipenses. E ele fala esta palavra, né, que Deus suprirá todas as necessidades da igreja em glória, como um brado de gratidão, porque ele está dizendo que está profetizando, declarando que Deus supriria em glória, ou seja, ricamente, poderosamente, sobrenaturalmente, as necessidades dos filipenses. E Paulo declara isso, irmãos, porque havia ali um desenvolvimento, né, de uma fala dele, no capítulo 4 de Filipenses, acerca do que aquela igreja havia feito em relação às necessidades missionárias de Paulo. Então a Bíblia mostra ali Paulo falando sobre o momento em que esta igreja, em que esses irmãos enviam a eles, está no versículo 16 do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Então esses irmãos, eles enviam uma oferta a Paulo. Paulo está ali demonstrando a sua gratidão, declarando o seu louvor a Deus, pelo mover de Deus na vida da igreja. E aí ele diz no versículo 16, que eles haviam suprido a eles, dizendo, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Então Paulo está testemunhando que os filipenses haviam enviado a ele oferta, não uma vez, mas duas vezes, quando ele teve necessidade. E aí, isso no versículo 16, no versículo 19, Paulo diz que Deus suprirá as necessidades desses irmãos em glória, em conformidade com as gloriosas riquezas de Jesus Cristo. Então, é uma palavra de gratidão pelas ofertas recebidas e uma declaração de fé do apóstolo, chamando a atenção da igreja a crer que a bênção do Senhor, aqueles que dão, é uma bênção certa, é uma bênção que representa as promessas do Senhor e um compromisso do Senhor com aqueles que sustentam a obra do Senhor. Então, Paulo está recebendo a oferta, está agradecendo pela oferta e está dizendo: vocês serão abençoados
em glória, em conformidade com as riquezas de Cristo Jesus, né? Então, fazendo menção às riquezas de Cristo Jesus como aquele que é o dono do ouro e da prata. E aí, nesta lição, o nosso objetivo é tratar desses 2 capítulos da segunda carta aos Coríntios. A introdução lança a luz aí a essa experiência de Paulo na igreja de Filipos. Porém, nós vamos estudar os capítulos 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios, dando continuidade ao nosso estudo. Certinho? Todo mundo comigo? Então, na primeira parte, o socorro às igrejas, nós vamos estudar o capítulo 8. E na segunda parte, a semeadura eficaz, capítulo 9. Sobre o capítulo 8, que é um capítulo muito abordado, quando eu estava lendo esse capítulo, aí eu fiquei pensando assim que os irmãos se detêm, né, em alguns dos versículos, mas o versículo todo, o capítulo todo é muito poderoso, né, no que diz respeito à discussão sobre as contribuições. O capítulo 8 da segunda carta, ele trata por inteiro acerca das contribuições, na fala do apóstolo Paulo. Então, o assunto do capítulo são as contribuições, né? E Paulo trata este assunto, as contribuições da igreja, como sendo uma manifestação da graça de Deus. Então, as contribuições, elas estão vistas aí, tratadas nesse capítulo, como algo que se sobrepõe ao natural. Então, ter pessoas que não concordam, não contribuem, e criticam, vai ser natural, porque tudo que está no âmbito do sobrenatural de Deus vai ser criticado, não compreendido. Então o apóstolo fala em outra ocasião, até aos Coríntios mesmos, que as coisas espirituais, elas não são compreendidas na naturalidade. As coisas espirituais, elas são discernidas porque é espiritual. Então, a gente nunca tem que esperar de alguém que não é espiritual a compreensão do que é espiritual. E o Paulo explica que as contribuições na igreja não estão, embora a contribuição seja dinheiro ofertado, as contribuições não são um assunto natural, não são um assunto que diz respeito à nossa realidade humana. Paulo trata este assunto como algo que está no âmbito da espiritualidade. Dinheiro é algo que você ganha porque você trabalhou, é algo material porque você toca no dinheiro, né? Fica um pouco mais abstrato quando se trata de conta corrente, né? Mas fica bem concreto quando diz respeito às cédulas que estão na sua mão. Mas tratar desse assunto, este assunto para Deus é um assunto espiritual. Por que é um assunto altamente espiritual? Porque a contribuição ela pode ser percebida como algo que diz respeito à notoriedade, pessoas que ofertam, que dizimam porque querem ser notadas, né? Porque querem ser compreendidas, e a contribuição, em contrapartida, se ela é percebida como ela realmente precisa ser percebida no âmbito espiritual, ela então vai necessariamente representar a obra de Deus na vida da igreja. Então, eu estou no primeiro parágrafo e neste parágrafo eu estou dizendo que Paulo trata das contribuições como uma manifestação da graça de Deus. Vou dar uma paradinha, irmãos. Só um instante.
Então, retomando. O socorro às igrejas, segundo aos Coríntios 8. As contribuições como um assunto que representa a manifestação da graça de Deus. Então, segundo o apóstolo, irmãos, as igrejas da Macedônia, está contextualizado no capítulo 8, elas foram visitadas em graça. Então, Paulo inicia o capítulo dizendo que houve uma visitação da graça de Deus na igreja e por isso essa igreja foi movida em ofertar de uma maneira diferenciada. Volto a dizer que as contribuições não podem ser vistas no aspecto humano, natural, mas elas são tratadas na Bíblia como algo que diz respeito à manifestação da graça de Deus. Só a oferta da maneira que Deus quer, aquele que entende os propósitos de uma oferta. Então, a contribuição é de fato representativa da espiritualidade de uma pessoa. Se não for assim, pode até ter essa entrada e saída de dinheiro, mas ela não vai estar dentro dos propósitos de Deus, né? Então a gente pode trazer dinheiro, mas se não está ali como resultado, como fruto da manifestação da graça de Deus, é só uma entrada de dinheiro, como entra dinheiro no banco, como alguém, né, doa para alguém na rua, essa coisa de pegar o dinheiro e passar adiante, isso tudo é natural e comum, mas não é isso que são as contribuições na igreja. Então Paulo vai tratar como um assunto espiritual. Ele diz no versículo 1 do capítulo 8: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia foram movidas por graça e por isso houve a manifestação, a efetivação de uma contribuição generosa que atendeu às necessidades. De maneira, meus irmãos, que a quantidade ela vai ser um fator, assim, o valor final vai ser um fator até irrelevante. Porque as contribuições, elas não estão relacionadas à quantidade, porque ela é espiritual. Não? Então, quando a gente percebe isso, a gente entende por que para Deus, um contribuinte de R$100 naquilo que ele entende como dízimo de 1.000, é a mesma coisa, é o mesmo ofertante adorador de um contribuinte de R$10.000 que entende o seu soldo de R$100.000. 10.000 para 100.000. Entendem isso? Então, para Deus, esse 1.000 ou esse 10.000 ou mesmo uns R$100 não faz diferença. Então, não estamos falando de valores. Estamos falando da manifestação da graça de Deus. Porque nós estamos tratando do assunto como um assunto que é caro para Deus, aquele mesmo Deus que de 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Então a quantidade para Deus é uma informação irrisória, né? Porque Ele não precisa que cheguem 5.000 pães para alimentar 5.000 pessoas. Ele não precisa que cheguem R$10.000 para sustentar uma igreja cujas contas sejam R$10.000. Como vai se dar esse sustento? Está na conta de Deus. Ele é um Deus, segundo as palavras do apóstolo, que supre todas as necessidades da sua igreja em glória, conforme as riquezas de Jesus Cristo. Então, nós não estamos falando de valores monetários. Nós estamos falando de manifestação de graça do Senhor. Por isso, eu e você precisamos ver e tratar deste assunto na ótica espiritual. Quando nós estamos presos à literalidade do assunto, tenho tanto, 10%, a gente começa a fazer conta e os 90% nunca vão dar certo. Às vezes nem os 100% vai dar certo. Então a gente precisa mergulhar no conhecimento de Deus que supre em glória todas as nossas necessidades. É entender que você vai tirar e vai chegar. É entender que você vai tirar e não vai faltar.
essa é uma matemática espiritual, ela não é uma matemática humana. Na matemática humana, você vai fazer suas continhas e você vai ver claramente que o valor que você se propôs a ofertar vai ser algo que vai te fazer falta. Na matemática de Deus, você está sendo suprido nos 10% ou 90% em glória, segundo as riquezas de Jesus Cristo. Por isso, volta aqui no versículo, Paulo está falando que houve uma manifestação da graça de Deus que concede graça às igrejas da Macedônia. Então, diferente do que muitos pensam, o derramar da graça do Senhor não está somente em receber a provisão, quando de uma necessidade, mas está também em ser instrumento do Senhor para prover alguém. O assunto não é a igreja que orou e recebeu a provisão, Jerusalém. O assunto é a igreja que recebeu a graça do Senhor, foi visitada em graça para sustentar e fazer a obra do Senhor. Todo aquele que se predispõe a servir ao Senhor com a sua vida, em todos os âmbitos que diz respeito à sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus talentos, o seu conhecimento, a sua profissão, e essa pessoa está sendo movida em fazer algo por Deus e para Deus, ela está sendo visitada em graça. Então, é o que Paulo vai tratar aqui, e ele está celebrando a Deus, ele está falando aos coríntios sobre o que Deus fizera nas igrejas da região lá da Macedônia. Essa notícia, Paulo está falando isso como uma notícia, ele diz assim: irmãos, agora eu desejo que vocês tenham pleno conhecimento da graça de Deus lá na igreja. Então ele começa o capítulo 8 anunciando uma notícia. Vocês têm que saber o que está acontecendo. Vocês têm que saber o que aconteceu. Ou seja, a graça de Deus, a visitação da graça de Deus nas igrejas e na obra missionária é algo que precisa ser notificado, testemunhado, compartilhado. Os testemunhos das manifestações da graça de Deus renovam as nossas forças, nos dão motivação espiritual, nos move para continuar trabalhando. Se há um lugar onde a sequidão, a falta de dinheiro, a falta de recursos está desanimando as pessoas, tem que chegar a este lugar a notícia que Deus visitou em graça alguma igreja, algum lugar e fez grandes coisas através da sua graça na vida da igreja. Precisamos testemunhar acerca do que o Senhor está fazendo. Paulo queria tratar de Corinto, queria tratar dos coríntios na igreja, e ele então usa o testemunho dos irmãos da região da Macedônia. Destaco aqui que essa notícia que ele compartilha tinha como objetivo, então, alicerçar a fé dos irmãos. Ele exalta, o apóstolo exalta o agir de Deus entre a igreja, que estava aberta à generosidade, independente das circunstâncias. Vejam comigo nos versículos 2, 3, 4 e 5, que não se trata de uma igreja rica, bem resolvida financeiramente, abençoando uma igreja pobre. É o pobre abençoando o pobre, o que não tem abençoando o que também não tem. Deus não precisa mover ricos para abençoar o seu reino. Ele é o Senhor de toda a graça. E Ele supre segundo e em conformidade com as riquezas, com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Então vejam só, versículo 2. Eles foram abertos à generosidade, independente das circunstâncias, a saber, versículo 2, contribuíram mesmo em situação de pobreza. Olha o que diz o versículo 2. Pedro, põe para o nosso versículo 2, por favor. Versículo diz: no meio da mais severa tribulação, os irmãos estavam vivendo bons dias fáceis, dias favoráveis. Não, o apóstolo chama de tribulação severa. A grande alegria e a extrema pobreza deles transportaram em rica generosidade. A rica generosidade dos irmãos da Macedônia se deu no momento de tribulação e de pobreza.
Então, uma igreja rica abençoa uma igreja pobre, seria tudo de bom, mas Deus não precisa que assim seja. A pobreza de uns pode ser a riqueza de outros, porque finanças e contribuições estão no âmbito do sobrenatural e do espiritual. Deus é quem faz. Versículo 3. Eles contribuíram acima da medida de seus bens, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Quando o Senhor move, isso não é sempre, né? Então ali não está falando que é uma regra. Houve ali uma exceção, uma excepcionalidade. Deus quis que na pobreza dos irmãos da Macedônia, a partir da graça derramada na igreja, nas igrejas, os irmãos de Jerusalém e redondezas fossem abençoados. Deus não precisa, volto a dizer, que ninguém tenha muito para abençoar. O que Deus precisa é que nós tratemos o assunto como algo espiritual. Da mesma forma que sem forças você trabalha, da mesma forma que sem recursos você abençoa, sem recursos humanos, de estratégia, de conhecimento, às vezes, assim também, com poucos recursos financeiros ou mesmo sem eles, o Senhor pode fazer grandes coisas. Ele estava usando pessoas que, na sua pobreza, serviram de generosidade, até mesmo acima do que eles tinham, acima do que lhes era possível. A contribuição também, terceiro lugar aí, versículo 4. Ele trata de fazer questão de contribuir, reconhecendo o privilégio de participar. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade. Eu ainda estou no 3, né? Versículo 4. Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. É um privilégio? Porque não é para qualquer um. Qualquer um seria aquele que veio falar: eu já sou pobre, eu não posso compartilhar. O qualquer um diria: mas cada um vê as suas necessidades. O qualquer um diria: nossa igreja precisa trocar as janelas, como que a gente vai ofertar com as outras igrejas que precisam de porta? Mas o Senhor está dizendo, pela sua palavra, que eles ficaram felizes, se sentiram privilegiados em participar da assistência dos santos, ou seja, fazer questão de contribuir, reconhecendo o privilégio de participar. Versículo 5. Exceder-se em ajuda, ou exceder-se na ajuda. Não simplesmente fizeram o que esperávamos. O que esperávamos é que dê de acordo com o que tem, com o que é possível, com o que está sobrando, ou que não dê, porque tem pouco. Mas, primeiramente, deram a si mesmos ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Então, diante desse testemunho, o apóstolo motiva os coríntios, primeiro, a agir semelhante aos irmãos da Macedônia. Ele envia Tito estava indo para lá, para Corinto, para motivar os irmãos. E depois, ele também motiva os irmãos a transbordar na ação de contribuir, como eles transbordavam nas ações espirituais. O apóstolo explica que essa motivação a uma contribuição acima das expectativas, excedente em generosidade, não é uma ordem. Não tem que ser assim. Você não tem que se exceder em dar além do que é esperado. Isso não é uma obrigação. Então ninguém pode dizer para ninguém que é de Deus você fazer isso. Se você não fizer, você está pecando. O apóstolo está tratando questões aqui de boa vontade, de generosidade. O apóstolo está tratando daquilo que está no âmbito do sobrenatural, a partir do agir de Deus. A igreja foi visitada em graça e pôde contribuir acima das expectativas. E ele diz: não vos digo isso como quem dá ordens. Ninguém tem que receber ordens de liderança, de pastor, para ofertar ou para dar além do que se espera
personalidade, numa generosidade acima do normal. Isso não é resultado de ordem, isso é resultado do agir de Deus, que faz quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém, irmãos? Então Ele fala, não digo como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso coração, mediante a comparação com a dedicação de outros. E aí agora eu queria passar com os irmãos nessa atividade. Vou dar aos irmãos 5 minutinhos. São 8h24 até 8h30. 6 minutinhos para os irmãos fazerem esse exercício, que está nesse quadro. Os versículos já estão aí, façam a correlação. O Ezequiel, quando terminar, pode vir fazer a correção para a gente, por favor? Não vai aqui, não. Tem outro exercício, eu peço os demais irmãos na outra exercício.
gabarito. Não, então, olha aqui. Essa parte aqui. É porque tem esses que continuam, né? Não vou fazer tudo. Tem algumas palavras-chave, né? Perseverança, igualdade. Ah, você não considerou os exemplos 4, 5 e 6, né? Viu aí, Ju? Teve 4, 5 e 6. Do outro lado. Viu? Do outro lado também tem. Normalmente é dobrada a folha de dobra. Ah, Que vem igual caderno. Acabou que não vem atrás. ah, eu pegadinha mesmo, porque tinha 3, né? Vou dar mais uns minutinhos. São 8h32. Está respirando mesmo. Oi? Respirando mesmo. Está tomando. Não, não comprava. Oi, amém? Vamos lá. Vem aqui, meu irmão, vem aqui. Com a cara e com a coragem. Vem. Eu não tinha visto a outra parte de trás. Não, mas aí você deve ter algum equívoco com outra, mentira. Então, o primeiro. Você leu o versículo, aí diz o item, a gente vai confirmando aí de acordo com os demais. Primeiro, versículo 1. Bom, eu não tinha observado aqui a parte de trás, então eu estava tentando desvendar somente pela parte de trás. Mas tudo bem. Primeira parte aqui, primeira pergunta, né? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Esse 1 se encaixa em qual, gente?
Ele é versículo 9. Ele se encaixa em qual da coluna da frente? Isso é correlação, aquela coisa do... Eu sou professora, né? Esses De exercícios acordo com a primeira. o nome disso é correlações. Você Correlação. bota o númerozinho, num dos parênteses Relativo aí, que à está numeração. abertinho. Eu botei aqui, pastor, igual a doutrina cristã conforme o modelo da distribuição do maná. Não? Vamos detalhar o versículo lá? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas se tornou pobre para enriquecer a muitos. É o terceiro parêntese, a Bíblia está falando com o terceiro parêntese, que diz o seguinte: este é o grande incentivo e motivação de toda a generosidade cristã. Então, esse item 1, ele combina com esse grande incentivo e motivação da generosidade. Qual é o nosso incentivo e a nossa motivação para sermos generosos? Qual é o nosso exemplo? Jesus, que era rico, se fez pobre para enriquecer os pobres. Eu tirei com a aula do Vinícius. Isso aí, Vinícius! Então, o número 1 está no terceiro parênteses. Isso. O 2. Portanto, este é o meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir que esse plano de cooperação. Qual é a correlação? Botou qual? Eu botei no primeiro. A contribuição que for princípio, perseverança, não pode ter com base nas circunstâncias. Isso aí. Aí, isso Também concordo. Então, o versículo está falando que Paulo está nos motivando a perseverar. No ano passado, vocês foram os primeiros a ofertar, não é? Então, continuem fazendo isso. Não se desmotivem pelas circunstâncias. As circunstâncias vão ser sempre as mesmas ou piores, ou vão se repetir, mas perseverem em contribuir. A 3 diz assim: agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuis, porque se existe a disposição, isto é, aceitável conforme o que alguém possui e não segundo o que não tem. E aí, esse 3 combina com o quê? A contribuição tem como princípio a participação de todos para não Eu botei podergar só alguns. Eu botei isso. Não? Eu botei. Você também. Não é que esteja tudo errado. Mas olha o que ele diz no final, porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui. Isso é aceitável conforme o que alguém possui e não segundo o que não tem. Então, a orientação Isso. não é o valor. Não é o valor monetário, como o caso da viúva. Entendeu? Porque ele está dizendo, olha, Perfeito. completar a obra a fim de que a forte disposição. Então, ele está falando dessa disposição de fazer. Quando você tem a disposição de fazer, de repente você nem vai ter naquele momento para dar. Mas despreocupado do valor monetário, porque quantos de nós fazem assim, eu só recebi, principalmente autônomos, né? Porque quem tem carteira assinada, geralmente o mínimo de valor é o salário mínimo. Com certeza. Mas quem não tem carteira assinada, vai variar esse dinheiro. Aí você, naquele mês que você ganhou muito pouco, você está dando, você fala, esse valor de 10% aqui é irrisório, é melhor não dar. Então você está de fato preso à ideia do valor monetário. Você não está preso à ideia da graça de Deus, que não vai ver 100 ou 1000, lembra do exemplo que eu dei? Deus não vai olhar o que oferta 10 mil porque ganha 100 mil reais com mais amor do que você que está dando 10 porque só ganhou 100. Não tem a ver com o valor monetário, mas na disposição de entrar nesse privilégio, porque contribuição é altamente espiritual. Então,
seria aí o penúltimo item, né? A orientação da oferta não é o valor monetário, tal como a viúva, que está lá em Marcos 12, 41 a 44. Senão, a coitada da viúva seria a oferta desprezada. Desprezado. Perfeito, é verdade. Né? Número 4 agora, né? Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. E aí, verso 13, que haja justo equilíbrio. Ele está outra. A contribuição é compreensível, participação de todos, cada um poderá só. Perfeito. Então, Quando eu estou nessa coisa de, esse meu é irrisório, não, melhor não dar. Ou, esse mês eu tenho tanta coisa para fazer, melhor não dar. Nós estamos sobrecarregando o outro. Porque esse princípio é um princípio de graça de Deus para toda a igreja. Então, é altamente espiritual. Precisamos estar unidos até nisso. Porque Deus não vai... O irmão lá de trás, que está dando 10, o irmão que está dando 100 aqui, isso é diferente. A ideia é a unidade. Então, essa experiência lá na Macedônia foi uma experiência de que todo mundo entrou naquela... Lembra lá em 1 Crônicas 29, Davi glorificando ao Senhor, porque foram todos aqueles que estavam movidos, não era simplesmente pelo ouro, pela tábua que chegou, mas pelo fato de que todos estavam movidos pela mesma unidade de construir o templo do Senhor. Então a gente precisa entender que isso também é espiritual, diz respeito à unidade. Nós estamos como igreja, não tem a ver com um dar mais ou um dar menos, um tem mais ou um tem menos, mas estamos aqui todos no propósito, somos corpo de Cristo. Agora 5. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância dele venha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade, como está escrito: quem muito havia escolhido não fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco colhera. Zelo na coleta das ofertas. Igualdade na doutrina cristã. Lembra da distribuição do maná? Na distribuição do maná, se a gente ler com atenção, tinha aquela coisa de você pegar, o sacerdote da casa, o pai da família, ele ia lá pegar com aquele, esqueci o nome da jarra, que eles pegavam o maná. Aí Moisés instruiu que ninguém pegasse além da quantidade dos que estavam na sua casa. Mas havia também um princípio de que os mais fortes, os mais jovens, eles tinham maiores condições de pegar, de carregar, e as casas onde tinha pessoas idosas, que eles não tinham força para levar a quantidade, havia então também essa compensação. Então tinha um equilíbrio, porque às vezes o que levava mais era para ofertar para aquele que não tinha força de levar o suficiente. Então esse é o princípio da igualdade bíblica. Então a gente não está apegado ao princípio comunista. A igreja não é comunista. Não é o comunismo naquilo que a sociedade moderna hoje entende pelo conceito de comunismo. Mas há um princípio de igualdade que é pregado na Bíblia, desde essa distribuição do Antigo Testamento. Então não era para ninguém levar mais para si só. Mas se levasse, era no sentido de que o meu vizinho está com dificuldade de carregar, eu vou levar a quantidade dele. Os mais fortes levavam para os mais fracos. Então Paulo está falando isso aqui. Quem muito havia colhido, não fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolher. Então o excesso não era para si, era para trazer esse equilíbrio a quem tinha colhido pouco. E por fim... 6. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar esta generosa oferta, pois estamos empregando todos os zelos necessários para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Aí, o exercício. O que você tem para falar sobre isso?
O exercício da contribuição e sua administração precisam ser organizados. A transparência é tudo, pastor. A questão de cuidar de algo que não nos pertence exige de nós uma transparência muito grande. Eu sou muito cuidadoso nesse aspecto. Eu tive uma ocasião que tive que discutir sobre essa situação. Eu pretendia fazer um certo trabalho em uma determinada igreja e fui escolhido para administrar essa área. Então eu falei assim, olha, porém eu quero fazer com transparência, e eu fui criticado por fazer lá dessa forma, e não quiseram que eu fizesse, fosse transparente aos olhos dos outros. Por quê? É fácil te acusar. Se não houver uma transparência no trabalho, existe uma acusação. Mas às vezes, as Existe. pessoas que são movidas assim não, é melhor não falar, é melhor não mostrar. Muitas vezes elas não estão nem mal intencionadas, não sei o caso ali, mas muitas vezes elas não estão nem mal intencionadas. Às vezes é porque simplesmente falar em dinheiro na igreja hoje se tornou um tabu. Muito Por bem. causa das questões, né, de fora para dentro, por causa dessa coisa de que igreja rouba, que o pastor fica rico com dinheiro de dízimos, o assunto dinheiro se transformou um tabu na igreja. Então, muitas vezes as pessoas não querem trazer essa clareza de quanto tem, de quanto entrou, de mostrar notas, assim, porque pensa que falar em dinheiro é um assunto muito sério, é melhor não falar, é melhor não tocar, mas é exatamente o contrário. Quanto mais se fala, né, mais se entende que este é um assunto que tem que ser discutido, trazido. Se alguém tem dúvida, pergunte. Se alguém não tem clareza, fale, entendeu? Porque Paulo está falando aqui, olha, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto. Não somente aos olhos do Senhor, porque eu posso fazer o que é correto aos olhos do Senhor, o Senhor sabe que eu estou sendo correto, o Senhor sabe que eu não estou defraudando, mas também o cuidado perante os olhos dos homens. Certo? A Nilda quer falar. Fala, irmão. Obrigada. Ele não pertence à igreja e tal. Aí ele fala assim, toda vez que ele recebe o pagamento dele, ele separa o dízimo e pede para a Naira, acho que até aqui ele já veio para cá, e para a igreja da minha irmã também. Aí ele fala assim, o que o pastor vai fazer, eu não sei, mas a minha fé diz que é para Deus. Para Deus, para a igreja do Senhor. Assim, Sim. Cooperando para a igreja. Agora, se o que o pastor vai fazer, isso aí já não me pertence. Ele fala. Agora, o membro de uma igreja local precisa ter, de fato, clareza, né, acerca de como está sendo distribuído, porque desconfianças geram adoecimento. Então, se a gente tem desconfiança, a gente está com dúvida, é melhor perguntar. Porque, de repente, você está correto em duvidar, mas, de repente, você está errado e você está pecando contra alguém que não está fazendo uma coisa errada. Então, nada como esclarecer. Melhor esclarecer. A gente também conta com isso em relação às sociedades internas, a departamentos da igreja, que mexem com dinheiro, né, que levantam recursos. Aqui, por exemplo, a gente tem o princípio de que qualquer dinheiro, ele vai para o gasofilácio, ainda que ele tenha um direcionamento certo. Por exemplo, os irmãos adquirem as suas blusas, o dinheiro entra no gasofilácio, depois ele sai conforme saída específica para pagar o profissional que fez a blusa. Porque a gente não pode ficar fazendo vários juntamentos de dinheiro na igreja, porque fica aparecendo caixa 2, caixa 3, caixa 4 e diante. Então, põe tudo no gasofilácio. A pessoa está lá e põe, para isso a gente tem um envelopinho, diz lá, é o dinheiro para minha blusa, é o dinheiro para isso, uma oferta para aquilo. Então, a gente tem ofertas chamadas voluntárias, ou seja, tudo que entra como dinheiro solto aqui, a gente contabiliza como oferta voluntária. Então, quem trouxe, quem deixou de trazer, não importa, vai entrar como um valor único, que é contábil. E tem uma oferta chamada específica. A oferta específica é minha oferta para determinado, para uma coisa específica. Então, esses ajuntamentos de blusa e tal, a gente bota sempre como uma oferta específica. E aí vai estar contabilizado que 10 pessoas pagaram R$30 para a sua blusa, ou seja, R$300
entrou e saiu R$300 para o profissional que fez a blusa. Né? Então a gente tem essa clareza, porque é melhor do que fazer vários ajuntamentos de dinheiro, né? De maneira que fique parecendo várias caixa 2, caixa 3 e assim por diante. Eu acho que o Milton, né, levantou a mão. É que lá na catedral, a gente que era dizimista, a gente tinha uma matrícula. Então a gente pegava e recebia o recibo, não tinha compromisso. Aí o que aconteceu lá, que um chegou lá e falou assim, eu queria saber o que foi feito com o dízimo esse mês. Aí ele perguntou, qual mundo da sua matrícula? Ele falou, ele disse, obrigado, dinheiro para você para onde, você isso. Aí tinha um outro que falou assim, mas o que vocês fez mais? Ele, qual é a sua matrícula? Ele, não, mas eu não tenho matrícula, não diz, então você não deu satisfação. Aí ele ficou separado, eu fiquei assim, cara, eu não queria ter perguntado, todo mundo dá dízimo. Aí ele falou, não, mas eu tenho que saber, eu sou membro da igreja. Não, você é mesmo, mas você não tem. Ele falou assim alto, mas você não dou satisfação. Complicado, né? É isso, irmãos. Vamos lá. Agora, a semeadura eficaz, capítulo 9. Capítulo 9. Pode passar, Pedro, por favor, capítulo 9, a partir do 1. Os irmãos podem olhar na Bíblia como que há uma sequência do tratamento do assunto no capítulo 9, na sequência do 8. Então, Paulo começa o 8 dizendo que as contribuições são fruto do derramar da graça de Deus no meio da igreja. E nós concluímos, então, que as contribuições são um assunto espiritual, porque o que Deus faz na igreja não representa como aquele sinal de igual, né? Não representa, o que é trazido à igreja não representa de maneira igual aquilo que a igreja faz. A graça de Deus é abundante. Então, de repente, vocês vão olhar determinado lugar e vão achar que deve ter uma entrada X. Na verdade, às vezes é uma entrada Y, porque Deus não se limita àquilo que a gente consegue trazer. Há um abundar da parte de Deus na vida da igreja. Então, no capítulo 9, na perspectiva aí apresentada pelo apóstolo Paulo, que a contribuição gera o derramar da graça aos contribuintes, assim como é resultado da visitação do Senhor. Então, a ideia é cíclica, né? Olha alguém, por favor, Lucas 6,38. Lucas 6,38. Dai sempre recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, ou seja, não é igual. A gente fica, essa ideia, eu particularmente, Milton, não comungo dessa ideia do rapaz, porque se ele está pensando que o que foi pago representa o sinal igual daquilo que ele deu, ele é uma pessoa equivocada. Ele está apegado aos valores. É só os irmãos olharem quantos nós somos e o que Deus já fez aqui. Eu nunca vivi de quantidade, eu vivo de fé. Então, se a pessoa acha que entrou tanto igual ao que saiu, a pessoa é equivocada. Então, o que Deus faz na vida da pessoa que entende a espiritualidade da contribuição é aquilo ali. A medida, ela é calcada, sacudida e transbordante. Então, o sinal de igual não cabe na espiritualidade da contribuição. Lá para pensar tanto, pastor, que tinha vez que tinha que fazer assim, eu vou atender 10 pessoas para dizer que foi feito dízimo, depois de 10 no outro dia. Exatamente. Porque era tanta gente querendo saber o que foi feito. Exatamente. Então, assim, olha só, você pode pensar o seguinte, em algum momento que você se ausentou na sua contribuição, você viu carência na igreja? Deus não está apegado ao desemprego de alguns, que ele ficou desempregado e parou de contribuir. Deus não está apegado à falta de fé de outros, que às vezes tem, mas acha que, porque está endividado, né? Está apegado à quantidade. Deus faz abundar, irmãos. Deus faz abundar.
precisamos crer que a medida ela é sacudida e transbordante, nada é igual. Né? Quando eu olhava a igreja aqui, a gente sempre teve pouco, porque a gente pagava valores muito altos de aluguel e depois de empréstimo. Mas a gente parou de pagar um aluguel de R$700 em 2010, 11, 12, 13, 14. Lá para 2014, a gente parou de pagar um aluguel de R$700 e começou a pagar um empréstimo de 1.400. Era empréstimo porque a gente comprou o espaço através de um empréstimo e Deus fez a vontade. Os valores do empréstimo nunca chegavam ao zero, né? nunca tinha o valor todo, mas Deus nos supriu, Deus nos abençoou. E essa é a ideia, né? Ali a gente fica bem claramente o que a gente pode pensar com o conceito, a filosofia da contribuição cristã. Então, é calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, à medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Então, ele está falando aqui no finalzinho acerca do contexto discutido lá em Lucas. Mas essa ideia está aqui também, no versículo 6, voltando, Pedro, por favor, em 1 Coríntios 9, verso 6. Aí é o texto áureo dos irmãos que gostam de tratar essa parte. Aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, ou seja, não está pegado a medidas, a quantidade, porque entende aquela parte de você se exceder naquilo que Deus pode fazer na sua vida, da mesma forma, ele vai colher com fartura. E aí, nessa semeadura, o que é semeadura, gente? Semeadura é, se você se contiver, né, em lançar a semente, você adquiriu pouca semente, ou você ficou com preguiça, lançou pouca semente, estava muito sol, você não quis lançar pouca semente, o que você vai colher? Poucos frutos. Agora, quem for abundante em plantar e semear, vai colher com abundância. Então, Paulo está tratando dessa ideia no que diz as contribuições. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Agora, quem semeia com abundância vai receber, vai colher com abundância. Nessa semeadura, o trabalho com alegria e generosidade será transformado em uma colheita eficaz, bem-sucedida, abundante. E aí a gente vai ver os versos e os irmãos vão respondendo agora. Eu ia chamar vocês para vir aqui, mas eu vi a hora que já está avançada. Primeiro aí. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Não fique preso ao constrangimento. Né? Por quê? Ninguém vê o seu constrangimento. Quem vê o seu constrangimento? Quem vê, gente, o constrangimento? Deus. O ofertar com pesar é só para o inglês ver, né? Como diz a expressão, só para as pessoas verem. As pessoas viram que a sua oferta chegou, mas ela não tem sentido, porque a oferta, volto a dizer, é altamente espiritual. Quem oferta sem ter o coração em Deus, está só lançando o seu dinheiro. Porque a contribuição espiritual está relacionada ao compromisso com Deus, ao entendimento. Por isso que a pessoa que está trazendo uma oferta assim, com aquele pesar, que foi obrigada, foi constrangida, está perdendo dinheiro à toa, porque Deus não está recebendo isso. O Antigo Testamento diz que as pessoas sequer poderiam ofertar no altar do Senhor se elas estivessem de mal com o irmão. Então, se tem alguém com raiva de alguém e ainda está dando dízimo, está dando à toa, está perdendo dinheiro. É melhor ficar com o dinheiro em casa. Contribuição espiritual. Ela é fruto de um coração que está ligado em Deus e vive na dinâmica de Deus. E aí você não tem pesar, aí você não quer prestação de contas, né? Você está dentro de uma dinâmica espiritual, vendo Deus mover, se percebendo como alvo da graça de Deus, vivenciando a graça de Deus, como diz capítulo 8, versículo 1, Paulo testemunhando a graça de Deus na igreja da Macedônia. Então, não tem que ser com pesar nem com constrangimento, por isso a gente sempre aprende, na hora das ofertas, não insistam, não é uma questão de insistência. A gente lê um texto e vai.
Quem está nessa espiritualidade, quem percebeu que isso é uma questão espiritual, a pessoa, até se você não ler o versículo, até se você não vai falar nada, ela vai ofertar e ela vai contribuir. Em contrapartida, quem não contribui, não contribui. E a igreja não quebra. Pode ter certeza. A igreja não quebra. Compra-se menos, mas a igreja não quebra. A igreja nunca foi inadimplente com contas, a igreja nunca quebrou aqui no 7 de abril. Porque tem pessoas que entenderam, no seu pouco valor monetário, mas na sua alta visão espiritual, que há um Deus aqui que nos faz abundar, conforme as riquezas de Jesus Cristo. Estou citando aqui Filipenses 4,19. Então a igreja não quer, graças a Deus, porque se um dia a gente deixar de ser generoso, Deus vai usar de uma outra maneira para manter a sua obra e sustentar a sua igreja. Ela tem que ser, então, sem constrangimento ou pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com pesar, Deus está amando, Deus está recebendo? Não. Seria melhor, então, com pesar, ficar com o seu dinheiro no bolso. Então, como praticar a contribuição? O que tem que sair? O que tem que ser retirado? Qualquer constrangimento, qualquer peso, qualquer adorno. E como que ela tem que ser? Com alegria. Por isso que você tem que estar num ministério onde você percebe o mover de Deus, para você não ficar com essa coisa de, eu vou dar, sei lá para que está sendo usado. Quando tem esse sentimento, isso não vai fazer bem para você. Segundo, versículo 8, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, todas as vossas necessidades sejam satisfeitas e transbordeis em toda boa obra. Esse texto é extraordinário. Um sinônimo, gente, um texto parecido, que fala a mesma coisa, que fala que nesse operar de contribuição, todas as nossas necessidades vão ser satisfeitas. O que Jesus fala sobre isso? Ele diz lá, buscai primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça, tudo que é espiritual, tudo que é de Deus. E qual é o compromisso de Deus com você? As suas necessidades serão satisfeitas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Versículo 10, aquele que oferta a semente ao que semeia, você oferta a semente àquele que vai semear, aquele que dá pão ao que tem fome, também, quem dá pão ao que tem fome? Quem dá pão, gente, ao que tem fome? Paulo está falando de quem? Quem dá semente para aquele que precisa semear? Quem te põe de pé? Quem te mantém no emprego? Este que dá pão a quem tem fome, que dá semente para o semeador, ele também vai suprir em vós e vai multiplicar a semente e vai fazer desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Você pode ter um monte de semente e falar assim, eu que paguei, não foi Deus que me deu. Alguma coisa que meu padrasto falou. Eu já falei para vocês, eu tinha um carro, tinha uma etiqueta lá, um adesivo, Deus me deu. E Deus te deu o quê? Se você não trabalhasse, se você não pagar a prestação, eu vou lá, se eu não levanto de manhã, meu amigo. Se eu chego no trabalho e eu sou despedida, se alguém me rouba com esses vários golpes, então aquele que dá, ele também vai multiplicar a vossa semente, vai desenvolver os seus vossos frutos, porque a pessoa pode ter várias sementes, lançar e fazer uma semeadura, e ela está dependendo de si mesma e não tem chuva, tudo apodrece, estraga e não sai do chão. Verso 11, sereis enriquecidos em todas as áreas da vossa vida, todas, meus irmãos, todas as áreas da vossa vida, porque Deus cuida dos nossos pormenores, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. Deus cuida da gente para que a gente cuide de alguém. Não é ficar assim, botando só na nossa caixinha, né? Vocês serão enriquecidos para que possam ser generosos.
por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças. E aí, gente, qual é a promessa para os contribuintes? O que Deus prometeu aqui nesses versículos? Que todas as nossas necessidades serão satisfeitas. Que Ele vai suprir em nossa vida em graça. Que, como disse aos Filipenses, que o Senhor, meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades em glória, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E por último, porquanto, ao ministrar essa assistência, essa ajuda financeira, né, da qual ele está falando, não apenas está suprindo as necessidades dos santos, mas, semelhantemente, provendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Além da provisão, irmãos, aos necessitados, qual é o resultado espiritual que é gerado com as nossas contribuições? Isso aí, ó. Quando a gente contribui, a gente está gerando no outro que está sendo ajudado, a gente está promovendo variadas expressões de louvor e gratidão. Quando alguém é abençoado porque a igreja está ajudando, está provendo, nós estamos gerando essa pessoa gratidão ao Senhor, ações de graças. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. Quando abençoamos as pessoas, geramos ações de graças. Deus é louvado pelo que eu fiz com alguém, através dele. Entendem isso? Por isso que é altamente espiritual. E ora, as contribuições de modo geral são para sustento. Não pode ter gente passando fome enquanto a igreja está pintada. Nunca deixem de pensar dessa forma. Os diáconos e diaconisas da igreja precisam saber se há alguém passando necessidade, porque não tem como a igreja avançar com gente passando necessidade. A pintura é quando tem dinheiro para pintar. O dinheiro é prioritariamente para abençoar vidas, proclamar o Evangelho, fazer missões, fazer conhecida a graça de Deus para gerar ações de graças. Pois não? A senhora botou aqui no segundo, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9 ou 2 Coríntios? É segunda. É segunda Que aí eu Coríntios. botei errado. É 2 Coríntios. Isso. 2 Coríntios 9. O capítulo é segundo. Falta botar então um tracinho aqui. Sempre tem um errinho, né? Obrigada. Conclusão e aplicação. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. O que Deus ofereceu como maior e indescritível dom? Cura, presente, bênção? Não, o seu Filho. Nós recebemos e hoje devolvemos em gratidão. Nós, irmãos, nunca daremos mais do que já recebemos. Então, a nossa generosidade tem que ir nessa perspectiva. Nada que você dê, não se glorie no que você deu, porque nunca vai pagar tudo que você já recebeu do Senhor. Então, a gente sempre vai estar devendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que o Senhor afaste de nós toda a avareza, né? O amor ao dinheiro e toda a falta de fé, quando a gente fica preso aquilo ali, achando que a gente tem no bolso garante a nossa vida. Mas que a gente viva supridos em glória, como diz Filipenses 4. Que o Senhor, vou terminar com esse versículo, mas o meu Deus, diz Paulo, suprirá todas as vossas necessidades em glória, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vamos orar? Fique de pé. Senhor, nós te louvamos porque somos supridos em glória, supridos no Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque houve vários momentos em que a tua igreja proveu na vida de famílias. Nós te louvamos, Senhor, também em momentos que nós percebemos a falta de necessidade da assistência, porque estamos
testemunhando que o Senhor tem suprido o emprego, o pão nosso de cada dia aos teus servos. Bendito seja o teu nome. Quando houver necessidade, Senhor, que nunca nos fechemos para abençoar o necessitado, para alimentar quem tem fome. Senhor, dê-nos visão, ó Deus, da tua generosidade, porque o Senhor, sendo rico em misericórdia, porque o Senhor, que muito era rico, mas se tornou pobre para enriquecer a muitos. Que este exemplo, Senhor, seja a nossa motivação, seja, Senhor, o nosso incentivo a cada dia, para que possamos ser contribuintes, Senhor, da tua obra, olhando a necessidade do outro e os abençoando para a glória e louvor do teu nome. Abençoe as famílias aqui representadas, Senhor. Nós queremos orar pelos jovens que ainda não têm emprego. Abra portas, Senhor, para a juventude desta igreja, para os estudos, para a formação, para o primeiro emprego, para o sucesso profissional. Em nome de Jesus, abençoe os teus servos. Queremos orar, Senhor, pela vida do Samuel nesse momento, nesses próximos meses, Senhor, em que ele vai estar sendo ali testado, Senhor, para conseguir aquela vaga tão sonhada. Meu Senhor, dá sabedoria e capacidade àquele jovem. Abre para ele essa porta, Senhor, que ele tanto almeja e espera. Que a tua boa mão esteja sobre ele. Assim também, Senhor, como na vida do Pedro Hugo, Senhor, do Marcos. Em nome de Jesus, da Camila, da Maria, Senhor, que os adolescentes e jovens da tua casa possam ser, ó Deus, orientados, possam seguir, Senhor, num caminho de excelência profissional, Senhor, e sustento. É a nossa oração. Abençoe aqueles que já são trabalhadores, que aqueles que têm uma vida, ó Deus, trabalhista, Pai querido, que o Senhor possa abençoar os teus servos, irmãos e irmãs, Senhor, que nunca falte aos teus servos, que eles possam também, Senhor, ser visitados em graça nas suas necessidades, nos seus sonhos ainda profissionais, de melhora, de crescimento. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre o teu povo, um povo que de fato contribui, um povo de fato que abençoa. Derrama suas bênçãos sobre os teus servos, que eles possam ser supridos em glória, Senhor, pelas riquezas de Jesus Cristo. Eis a nossa oração. Dê também, ó Deus, a cada um de nós saúde, Pai querido, sabedoria, Senhor, para viver neste mundo, ó Deus, de maneira piedosa, segundo a tua vontade, glorificando o teu nome. Nós oramos assim, Senhor, abençoando também as crianças da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Cumprimente seu irmão querido, Deus abençoe, o retorno para sua casa.